Olá, sou Daniel Cândido, especialista em recursos naturais da imagem. Eu sou a Maíra Soares, arquiteta de soluções da imagem. Hoje vamos conversar um pouco sobre soluções para o mercado GIS de recursos naturais. E na sequência, eu vou falar sobre essas soluções aplicadas à rotina de resposta à emergência e monitoramento de ativos. Atividades da indústria de recursos naturais, principalmente aquelas voltadas à exploração de óleo e gás e mineração, são atividades dotadas de elevado nível de complexidade. A complexidade das atividades envolvendo as ações de obtenção de recursos naturais exige com que se tenha o nível máximo de otimização dessas operações. Considerando o volume de tarefas e a heterogeneidade das operações envolvidas, é imprescindível que os dados coletados estejam agrupados em um banco de dados geográfico. O banco de dados geoespacial é um banco de dados voltado à possibilidade de você colocar as informações ordenadas de acordo com o ponto geográfico onde elas estão acontecendo. Ou seja, você coloca um atributo de informação, de espaço dentro da sua informação. Você agrega informação e espaço dentro de um mesmo sistema. Nesse sentido, a plataforma ArcGIS, desenvolvida pela Esri, apresenta inúmeras funcionalidades capazes de auxiliar nas operações cotidianas dessas indústrias. Nesse gráfico, nós podemos observar todas a cadeia produtiva da indústria de mineração e podemos ver as possibilidades de tecnologias baseadas em GIS nessas indústrias. Vemos que a tecnologia GIS pode ser utilizada em uma ampla gama de operações industriais, abrangendo desde a área de exploração até a área de logística, passando por todas as áreas operacionais envolvidas nessa indústria, desde a área de geologia, extração, meio ambiente, gestão fundiária, direito minerário e quaisquer outras áreas que tenham atividades dentro da sua empresa. A primeira das utilidades que a gente vai conversar hoje é sobre a possibilidade de monitorar parâmetros de seus instrumentos. O ArcGIS apresenta condições para integrar informações de diferentes fontes, exibindo-as de forma totalmente cartográfica. A plataforma fornece a tecnologia necessária para capturar dados de vindas de instrumentos, tanto em tempo real quanto coletados em campo. Então, vamos ver um pouco sobre como funciona essa coleta de dados utilizando a plataforma ArcGIS. Nesta demonstração, nós temos exibidas parâmetros ambientais relacionados à presença de reservatórios. Então, quaisquer parâmetros que ofereçam impactos na área de influência do reservatório podem ser exibidos nesse sistema. Por exemplo, nós temos aqui a variação da turbidez no canal conforme a coloração, onde a turbidez está mais elevada. Temos uma coloração mais aquecida aqui, uma coloração vermelha, e conforme a turbidez vai diminuindo, a coloração vai modificando para tonalidades mais frias. Nós temos o monitoramento de parâmetros de instrumentos, postos de inspeção. Então, nós podemos aqui visualizar dados coletados mediante pesquisa nos postos de inspeção, então são coletadas amostras nesses postos e esses dados passam a compor o banco de dados geográfico. Então, clicando em cada um dos postos, nós podemos verificar alguns dados. Por exemplo, a presença de contaminantes, nesse caso aqui, nós temos mercúrio como contaminante e a profundidade do lençol freático. Aqui nós temos, por exemplo, nenhum contaminante, ausente contaminantes, o lençol freático é um pouco mais profundo, 3,9 metros. Nós podemos também obter um histórico do nível dos reservatórios, tanto um histórico fazendo uma pesquisa por data, nesse caso a pesquisa foi feita para o mês de maio, entre 18 de maio até 23 de maio, mas também podemos acompanhar o nível atual do reservatório. Nós podemos também acompanhar micro-organismos patogênicos identificados nas análises da água, questão de DBO do canal, demanda bioquímica de oxigênio, e
a temperatura atual, além de fatores como pH, coliformes presentes e tudo mais, são todos parâmetros que, por lei, os detentores de reservatórios são obrigados a ter esse monitoramento. É possível também utilizar a plataforma, essa dashboard, para verificar a variação do pH da água nos pontos de coleta, a temperatura da água, e diversos outros fatores, como contaminantes presentes nos postos de inspeção, de uma forma gráfica, e podemos ver também os micro-organismos. Então, quantos micro-organismos estão presentes, sabendo quais os pontos a água é mais segura, em quais pontos ela deve ser melhor administrada, feito um tratamento mais adequado. A gente consegue ver também leitura de equipamentos, como os piezômetros. Nesse caso aqui, a gente tem uma série de piezômetros instalados no reservatório, e é o que vamos ver nessa segunda demonstração aqui, nesse segundo dashboard. Nós temos aqui, então, uma série de instrumentos, os piezômetros, né, indicando a pressão exercida pela água nesse reservatório. Então, nós temos a leitura de cada um dos piezômetros. Conforme vamos passando com o mouse, podemos verificar que vai indicando qual piezômetro corresponde a essa leitura. Então, nós podemos ir acompanhando essas informações e podemos até mesmo configurar o sistema para, caso a leitura atinja um determinado limiar, que pessoas específicas da sua companhia sejam comunicadas. Como elas podem ser comunicadas? Pode ser via e-mail, pode ser via SMS, diversas maneiras. A arquitetura do sistema pode ser personalizada. Então é possível criar níveis limiares a partir do qual pessoas específicas sejam alertadas. Pode ser a equipe de segurança, pode ser a equipe gerencial, depende do nível de informação, do grau de sigilo que deseja essa informação e do nível de emergência. Se for uma situação mais emergencial, uma ruptura iminente, vocês podem configurar para que toda a companhia seja alertada. Se for algo mais estrutural, que exige mais uma ação de reparo, determinadas pessoas só podem ser comunicadas. Então, você pode definir esses níveis de alerta. É possível também acompanhar nível e vazão do reservatório, a precipitação nas últimas horas e informações meteorológicas diversas, como velocidade do vento, pluviometria, temperatura, umidade, qualquer dado que seja coletado por uma estação meteorológica. A plataforma ArcGIS também é extremamente eficiente no controle e coleta de informações. Neste exemplo a seguir, nós vamos ver como utilizar a plataforma ArcGIS para a coleta de dados relacionados à área de influência de atuação de determinada companhia. Neste caso aqui, nós estamos vendo o levantamento de lotes pertencentes a uma área sob influência de atividades de mineração. Então, são áreas que potencialmente podem ser afetadas, seja no caso de uma ruptura, seja no caso de ocorrência de ruídos intensos, seja no caso de presença de contaminantes do ar, por exemplo, poeira, das detonações, até mesmo resíduos das detonações, pequenas pedras que voem. Então, a gente tem cadastrado aqui com o objetivo de dar segurança jurídica para a empresa e de dimensionar possíveis ações de fuga. Alguns dados, como se fosse, vamos imaginar que se trata como se fosse um pequeno censo, mas um censo voltado às necessidades da sua companhia. Então, são dados que não são exatamente coletados pelo IBGE no censo, são dados voltados às necessidades da sua companhia. Por exemplo, se você vai estabelecer um planejamento de emergência, de fuga, você precisa saber a questão da mobilidade dos habitantes. Então, você precisa saber quantos habitantes têm dificuldades de locomoção, quantos idosos tem nessa área, quantos moradores têm carro próprio, quantos vão precisar utilizar ônibus ou transporte disposto pela companhia. A gente tem, então, condição de coletar essas informações. Outra função é dar uma segurança jurídica. Imaginem a seguinte situação. O dono de uma propriedade que foi afetada pelo impacto de um evento relacionado à atividade da sua companhia, relata que ele teve perda de 30 cabeças de gado que ele criava no local. Mas, durante a vistoria, o agente
detectou que eram apenas duas cabeças de gado que ele tinha. Ele tinha apenas um casal, um boi e uma vaca. Ele está relatando que tinha 30. Como você vai, juridicamente, ter esse respaldo para provar que o morador está exagerando, ele está valorizando a ocorrência, supervalorizando? Tendo esses dados, essas fotos coletadas, atreladas a um banco de dados geográfico, você consegue ter a prova, então, de qual o uso dessa terra, então, quantas cabeças de gado ele possuía nesse local. Então, aqui nós temos, por exemplo, essa propriedade aqui que está sendo mostrada. Ele indica que tem um morador com mobilidade reduzida nessa propriedade. São 15 pessoas frequentando o local diariamente, ou seja, é uma espécie de sítio, né? Então as pessoas vão lá para trabalhar, mas não dormem no local. E são 50 cabeças de gado nesse local. Então, nesse local, por exemplo, você tem esse registro. E esse registro também pode ser de forma fotográfica. E vamos supor que, durante a realização da atividade de campo, o vistoriador perceba que tem uma propriedade que não estava cadastrada ou que não tinha sido percebida na hora do cadastro. Ele pode facilmente, ainda em campo, utilizar o conjunto de ferramentas para delimitar os limites dessa nova propriedade e, feito essa delimitação, ele pode inserir, então, esses dados coletados em campo. Então, ele pode inserir as informações do uso da propriedade, fazer a entrevista com os moradores, ver quantos moradores têm a dificuldade de locomoção, se é o caso dessa área, quantos moradores têm carro, quais os carros e tudo mais. Então, tudo isso pode ser inserido, então, facilmente durante a atividade de campo. E como que é possível fazer a visualização desses dados, então, para fins de gerenciamento? Nós temos, então, nesse painel, toda a área sendo exibida, um resumo dos dados coletados. Então, nós temos aqui um gráfico mostrando a faixa etária dos moradores na área de interesse. Nós temos também um perfil da agricultura praticada na área, então qual o tipo de utilização agrícola da área, que foram os dados coletados pelo agente durante sua vistoria em campo. A questão de criação de animais, quantos animais são criados, em quantas propriedades tem a criação de determinados tipos de animais e, como a gente já viu, a questão individual, cada propriedade poder visualizar o tipo de animal criado, o tipo de abastecimento de água, de energia elétrica, se possui ou não, de forma que se tenha um panorama completo para a gestão dessa área aí, praticamente vamos dizer, uma gestão fundiária. A Esri nós temos também possibilidade de sistemas mais aprofundados propícios à gestão fundiária. Então são sistemas que possibilitam também a anexação de documentos, você pode buscar documentos relacionados à área, tanto documentos físicos, verificar em que gaveta encontra-se esse documento, ou até mesmo documentos digitais. Você pode digitalizar todos os documentos das propriedades em questão e visualizar eles em uma única plataforma com um simples clique sobre a área dessa propriedade. Então você clica no mapa, você já consegue abrir toda a documentação relacionada a essa área. Nós sabemos que a área de recursos naturais é muito ligada à realização de trabalhos de campo. E a Esri fornece diversas soluções voltadas ao armazenamento dos dados coletados durante essas atividades de campo. Por meio de painéis, os gestores podem acompanhar o avanço dessas atividades e verificar quais dados foram coletados e diversos parâmetros sobre ele. Por exemplo, onde se concentraram as atividades, se a localização das atividades está dentro do cronograma previsto e diversos outros aspectos, como a gente vai perceber na demonstração que faremos agora nessa sequência. Aqui temos uma funcionalidade que denominamos de caderno de campo digital. Essa funcionalidade ela é voltada a substituir o velho caderno de campo feito em papel, colocando sua empresa dentro do padrão de indústria 4.0, que precede com que, dentre outras exigências, com que a operação tenha o menor nível de papel possível, ou seja, uma operação
paperless. Nesse caso, nós podemos substituir o caderno por um tablet, que é levado ao campo, onde são coletados diversos dados, os quais são requisitados, desde dados coletados pré-saída de campo, então placa do veículo utilizado, quilometragem, data e horário da saída, por questões patrimoniais mesmo, para que a empresa possa controlar o uso do veículo, até mesmo a parte propriamente dita de coleta de dados em campo. Então você pode coletar a localização do dado em campo, como a gente está vendo aqui nessa tela. Essa tela é o que apareceria no tablet, então. Você pode coletar parâmetros físicos relacionados aos dados. Nesse exemplo aqui a gente tem um molde feito para a questão de geologia, mas poderia ser feito para inúmeras funcionalidades. A plataforma ArcGIS é uma plataforma bastante plástica, bastante moldável, e ela pode ser adequada à sua necessidade. Então, elementos podem ser adicionados e podem ser retirados conforme a necessidade de vocês. Então, vocês podem ir preenchendo dados de maneira muito simples, muito mais simples do que ficar escrevendo os dados em campo. Inclusive, é possível se fazer croquis. Por exemplo, se o geólogo está querendo coletar alguma informação sobre as camadas da área, ele pode desenhar algumas simbologias, relatando para que ele possa se orientar posteriormente. Ele pode preencher diversos dados aqui pré-cadastrados ou preencher livremente. Então, dados como estou fazendo aqui. Então, posteriormente a esse preenchimento, é possível você atrelar essa informação a um código de barras ou até mesmo a um QR Code. E qual a utilidade disso? Para mim, essa é uma das maiores utilidades desse sistema, pois ela permite que você, por exemplo, deixe códigos de barras pré-impressos em sacos de amostra e coloque essa amostra e faça a leitura com a lente do equipamento móvel, a câmera do equipamento, do tablet ou mesmo do telefone celular. Ao inserir essa amostra dentro do saco já etiquetado, você evita extravio de informação e ganha produtividade, pois imaginem que o técnico do laboratório, ao fazer a análise, ele precisa saber uma informação sobre o contexto. Por exemplo, ele quer saber se aquela amostra de rocha foi coletada no leito de um rio ou em um talude de corte. Ele precisa dessa informação. Ele não precisa telefonar para a pessoa que fez essa coleta, pois muitas vezes essa pessoa está novamente em campo sem acesso ao telefone celular. Então, ele pode utilizar o próprio formulário para verificar onde foi coletada. E a coleta de dados ela pode ser feita tanto de forma online quanto offline. Se for feita offline, ela fica armazenada no dispositivo e faz a sincronização dos dados de forma automática a partir do momento em que se encontra um sinal, seja ele Wi-Fi, 3G, 4G. E como um gestor pode utilizar o sistema para visualizar de que forma essas informações estão sendo coletadas e acompanhar o desenrolar das atividades em campo? Via essa dashboard que estamos vendo na tela, podemos verificar todos os pontos onde foi feita a coleta de dados e as informações, incluindo as fotografias tiradas na área, os croquis desenhados em cada ponto e as litologias, todas as informações de interesse coletados. Então, podemos ver, por exemplo, a distribuição dos minérios detectados na área, até mesmo dados laboratoriais podem ser inseridos posteriormente nesse sistema, a litologia presente, fósseis identificados, tipo de afloramento e diversas outras funcionalidades. Responsável pelos dados, então é possível verificar quem fez a coleta de dados em cada um dos pontos, de maneira a ter certeza do acompanhamento de como essa atividade está se desenrolando. O que foi mostrado é apenas um pequeno pedaço da infinidade de soluções possíveis utilizando a plataforma ArcGIS. A plataforma ArcGIS consiste no mais completo sistema de GIS existente no mercado. Com as tecnologias desenvolvidas pela Esri, é possível executar uma infinidade de tarefas, desde mapeamentos, interpolações, diversos tipos de análises, até mesmo uma gestão completa do seu banco de dados geográfico. Melhorias são implementadas de forma recorrente no sistema, de modo que tecnologias recém-lançadas não serão deixadas de fora.
Ao implementar o ArcGIS, você estará adotando o estado da arte em tecnologia GIS no mercado. E com base nisso, convido a Maíra para executar uma demonstração onde poderemos ver como é possível utilizar a plataforma ArcGIS em atividades voltadas à otimização de processos na área de recursos naturais. Sou Daniel Cândido, os meus contatos estão nesse slide e qualquer dúvida fico à disposição para respondê-lo, estarei no chat após esta apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Agora eu vou mostrar para vocês algumas soluções da plataforma ArcGIS que lidam com as rotinas de gestão de emergência e monitoramento de ativos para as empresas da área de recursos naturais. Fazer um overview sobre esse desafio, logo depois falar sobre a resposta enquanto plataforma, um pouco de uma rotina como um case de exemplo para a gente falar e exemplificar essas soluções, fazer a demonstração em si e, por fim, mostrar um pouco do background técnico dessas soluções para guiar a implementação nas suas organizações. Bom, alinhando o que a gente entende como suporte à gestão de emergência e de ativos. A gente entende que existem 4 dinâmicas ligadas a essa rotina. Primeiro, a dinâmica de mitigação, que envolve as análises de risco, a avaliação de vulnerabilidade, o monitoramento de obras de infraestrutura, tudo que possa prevenir que a emergência ocorra. A etapa de preparação, que são as aplicações de resposta efetiva à emergência, todo o planejamento para a captura de ordem de serviço, treinamentos, exercícios que a gente consegue fazer com as equipes para ter uma melhor resposta. A parte depois da resposta em si, que é quando as equipes de saúde e segurança realizam suas atividades, estabilizam os incidentes que porventura possam ocorrer, fazem as evacuações, as suas ações de comunicação e, por fim, a recuperação, que é a recuperação seja econômica, ambiental, no caso de danos florestais, gerenciamento de detritos, saúde da comunidade, do entorno das áreas de operação. Então, a gente entende que passando por cada uma dessas 4 etapas, a gente tem um ciclo efetivo de monitoramento, tanto dos ativos que envolvem todo esse gerenciamento, quanto da resposta e prevenção de vidas. E por que a gente entende que a resposta ela vem enquanto plataforma? Porque a propriedade espacial ela é transversal a todos os desafios de resposta à emergência. Quando a gente está conversando sobre a captura das ocorrências em campo, estamos falando sobre aplicações móveis que funcionam offline. Quando a gente fala sobre a visibilidade de toda a rotina, de resposta à emergência, é dar visibilidade para áreas executivas, para fazer auditorias sobre aquele processo. A visão de compromisso dos colaboradores. Então, quais são as ferramentas que a gente consegue trazer a opinião, a visão, e inclusive os próprios relatos de ocorrências de todos os colaboradores da sua organização. A questão da mobilidade do registro, você ter não só a captura, mas toda a análise na mão do seu agente de campo para que a resposta seja o mais rápido possível. A integração corporativa, ou seja, você trazer dados de sistemas legados, outros softwares que trabalham com o processamento de dados ligados a monitoramento de ativos e você consiga fazer isso como uma integração corporativa dentro da sua plataforma. E, por fim, a visão do profissional GIS, que é quem vai fazer todo o tratamento e higienização desses dados. Então, somente como uma plataforma, você consegue ter toda essa dinâmica e todas essas faces envolvendo o planejamento e a operação da resposta de emergência com uma linguagem comum, que é a linguagem do espaço. E o que a gente entende como gestão de ativos? Bom, a gente pode considerar como ativo as propriedades fundiárias, os dados da empresa, as estradas e ferrovias que ela gerencia no deslocamento dos seus materiais e seus produtos, todos os equipamentos em torno dessas operações, a frota veicular própria ou terceirizada, o meio ambiente, as vias, dutovias, minerodutos, esteiras de transporte de rejeitos, enfim, toda a infraestrutura
de transporte dos seus produtos e os maquinários em torno disso, os elementos construídos e os seus processos. Isso tudo configura o que a gente chama de ativos de uma empresa. Porém, tem um ativo que ele é transversal a todos esses pilares. É a vida humana. Os recursos humanos da sua empresa, eles são o ativo que exige o menor tempo de resposta possível em caso de emergência. E quando a gente fala em menor tempo de resposta, estamos falando em trabalhar com dados em tempo real. E o que são o real-time ou os dados em tempo real? São as coisas que se movem no espaço, como aviões, satélites, veículos, animais. São os sensores estáticos, que têm um ponto no espaço definido, mas suas propriedades se alteram conforme o levantamento é realizado. Então são as estações meteorológicas, os medidores de água, sensores de tráfego. E as coisas que acontecem, que são os alertas, os incidentes criminais, os acidentes. Então tudo que, a partir de um parâmetro pré-definido, dispara uma rotina de resposta. Então vamos ver na prática um case de monitoramento de ativos e resposta à emergência, utilizando a plataforma ArcGIS. Primeiro, eu vou falar sobre a rotina do que é o levantamento de ocorrências em campo. Em boa parte das empresas, realizado pela equipe de vigilância patrimonial ou de segurança empresarial. Então, eu tenho duas situações. Eu tenho uma segurança empresarial realizando uma patrulha de rotina, e nessa patrulha ela pode se deparar com uma evidência que precisa ser registrada para startar um fluxo de atendimento, ou os próprios colaboradores da organização que se deparam com uma emergência e precisam ter um local onde eles registrem aquela observação. Então, a partir da ronda programada, eu vou ter um formulário de registro de ocorrência próprio da área de segurança empresarial e, para a denúncia dos colaboradores, um segundo formulário mais sucinto para que eles registrem as evidências observadas. De acordo com o tipo de ocorrência registrada, eu vou ter diferentes processos sendo iniciados. Então, por exemplo, no caso de um incêndio ou uma explosão, eu preciso comunicar a minha equipe de brigadistas e socorristas. No caso de uma paralisação do tráfego, um tombamento de um equipamento, eu preciso comunicar a minha equipe de manutenção viária. E no caso de uma invasão ou uma construção irregular numa propriedade, eu preciso comunicar meu setor imobiliário e jurídico para que aquela ocorrência seja encaminhada e resolvida. Os brigadistas podem precisar de uma aplicação para verem tanto a ocorrência chegando, quanto quem eles podem direcionar para atender aquela ocorrência e poder notificar o encerramento dela para o resto da equipe ou da empresa. A equipe de manutenção é a mesma coisa. Eles precisam ver onde estão os seus tratores, seus caminhões, as viaturas que podem suportar aquela ocorrência, para conseguir comunicar depois também o seu encerramento. E no caso da gestão imobiliária e fundiária, exige, além de uma aplicação de monitoramento, uma aplicação que consiga anexar documentos ou informar qual é o status daquela ocorrência dentro da sua avaliação até a emissão de um mandato de reintegração. Para cada uma dessas demandas, a gente vai ter uma aplicação dentro da plataforma que possa atender às necessidades específicas de cada área. E o melhor, por ser uma plataforma, todas integradas e conversando a mesma linguagem, mesmo formato de dados. Então vamos começar essa demonstração com um exemplo de registro de ocorrência. Bom, eu posso ter o meu colaborador, através de um formulário web, registrando uma evidência para que ela seja verificada pela equipe de segurança empresarial. E assim o meu vigilante pode ir até o local e fazer toda a confirmação sobre aquela evidência e transformá-la de fato numa ocorrência. Essa evidência registrada pelo aplicativo de formulário, ela pode entrar automaticamente num operador de ordem de serviço. Nesse caso, aqui na minha tela, eu tenho o exemplo do Workforce. O Workforce, ele é a nossa aplicação para despacho de ordem de serviço e ele tem tanto a versão web como mobile. No caso da web, o controlador pode criar ou receber essas ordens de serviço automaticamente e no mobile, o operador de campo pode realizar aquela tarefa e dar baixa no seu atendimento.
No caso de uma validação de denúncia, eu já tenho aqui uma ordem de serviço que foi criada automaticamente com o seu ID e ela não está atribuída a nenhum colaborador. Eu posso selecionar um colaborador no mapa ou na minha lista. No caso, eu mesmo sou a minha operadora e ele está registrando a atividade do Workforce no meu celular. Então, aqui no caso, meu celular está ativo. Se eu quiser, eu consigo localizar os meus trabalhadores. Obviamente, ele vai pegar o GPS aqui da minha localização e já direcionar aquela atividade para a pessoa. Eu posso também criar atribuições com ordem de serviço já pré-definidas, com prioridades, validade de tempo, o ID, que pode também ser preenchido automaticamente, descrição e anexação de documentos e fotos. Bom, como operadora de campo, eu vou mostrar para vocês como que o Workforce funciona na sua versão mobile. Então, assim como programado, a partir da ordem de serviço eu abro o formulário para que o vigilante consiga fazer o registro da ocorrência. Nesse formulário eu vou ter o preenchimento do código da ocorrência, que é de preenchimento automático. Eu posso ter a data e hora de submissão também, de preenchimento automático. O tipo de ocorrência, nesse caso, eu vou trabalhar com uma ocorrência de incêndio, para minha demonstração. Eu vou tipificar esse incêndio, vou falar que é uma explosão, que realmente vai exigir uma resposta rápida dos meus brigadistas. A localização, ela pode ser tanto do meu celular, quanto da própria ordem de serviço, ou ainda eu inserir o endereço para que ele busque. Então aqui eu vou aproveitar a localização da própria ordem de serviço que foi carregada a partir do meu Workforce. Eu posso fazer um registro fotográfico ou de um documento que esteja no meu celular e a anexação de documentos. E por fim, alguns comentários qualitativos sobre a situação ligada àquela ocorrência. Pronto. Eu vou enviar o meu formulário. Importante relatar que os formulários do Survey 123 da plataforma ArcGIS, eles funcionam offline. Então, mesmo que naquele momento o seu celular esteja sem rede, quando ele estiver habilitado para transferência dos arquivos, a sincronização é automática. Então, voltando aqui no meu Workforce, eu consigo dar baixa na ordem de serviço, finalizar. Se eu quiser fazer qualquer tipo de comentário, anexar novos documentos, eu também posso. E aquela ordem de serviço sai da minha lista de tarefas como vigilante ou operador de campo. A partir daí, na visão do operador de escritório, eu consigo ver aquela minha ordem de serviço executada, com a sua responsabilidade, e qualquer informação que possa ter sido coletada durante a sua execução. Bom, ela foi validada e era de fato uma ocorrência de incêndio. A partir daí, espera-se que a equipe de brigadistas seja rapidamente alertada para que aquela ocorrência seja sanada sempre o mais rápido possível. Para isso, eu não espero enviar um e-mail ou um SMS alertando os brigadistas. Eu espero que os próprios brigadistas tenham a sua aplicação para entender aonde ir e que equipe deslocar com a maior precisão possível. Bom, essa aplicação ela foi montada dentro do Web App Builder e ela é voltada para que a equipe de brigadistas ou a equipe que faz o monitoramento de frotas de emergência consiga saber exatamente aonde estão os seus carros e aonde está a ocorrência. E como que eu posso disponibilizar uma equipe que está em campo para atender aquela ocorrência o mais rápido possível. Então aqui eu tenho algumas regras de negócio pré-definidas. Por exemplo, eu deixei configurado dentro do meu sistema que toda vez que um veículo sair da rota, eu quero receber um alerta. E eu quero que as coordenadas desse veículo comecem a ser persistidas numa base para que eu consiga fazer uma auditoria póstuma, saber o porquê que ele saiu da rota e quais foram as novas rotas que ele percorreu, para quem sabe introduzir aquilo numa nova rotina. Então aqui eu tenho os meus veículos se deslocando em tempo real, esses alertas sendo criados em tempo real e, inclusive, eu consigo configurar para receber e-mails
sobre aquela alteração de rota. Bom, já sei que os meus veículos estão saindo da rota, agora eu preciso que eles resolvam a ocorrência de explosão que foi registrada pela minha equipe de segurança empresarial. Então aqui eu estou localizando essa explosão. Eu posso usar a ferramenta de análise de incidentes, onde eu vou marcar no mapa aonde está o meu incidente, criar um buffer de distância para ele e a partir daí ter algumas informações. Por exemplo, por padrão, eu posso ver a meteorologia, que é um serviço da própria ESIO. Eu posso saber quais são os municípios que estão tangenciando aquela ocorrência, caso eu tenha que ativar alguma força policial. Então aqui eu sei que é o município de Ouro Preto e Mariana. Eu posso fazer uma busca pelo veículo monitorado mais próximo. Então eu sei que aqui o veículo de placa QYD 9376, ele é o veículo mais próximo para atendimento daquela ocorrência. Eu também posso saber quais são os equipamentos de saúde mais próximos e os rios, né? Caso essa explosão ela possa resultar em algum derramamento de rejeitos para nascentes, então a gente consegue monitorar qual é o possível impacto ambiental. Então, rapidamente, eu preciso saber como meu veículo vai acessar aquela ocorrência. Então, clicando aqui no meu símbolo, eu já tenho toda a rota e assim eu sei exatamente o percurso que o meu operador precisa fazer da sua localização até a ocorrência e da ocorrência até o hospital. Agora, uma segunda situação ligada à resposta de emergências e monitoramento de equipamentos. Bom, eu tenho um segundo caso que eu tenho os meus caminhões sendo monitorados. E eu posso ter um registro de ocorrência onde acontece uma colisão entre esses caminhões. Aqui no meu mapa, eu consigo identificar todo o percurso que os meus equipamentos estão fazendo entre a lavra e o beneficiamento da minha mineradora. E no caso específico de caminhões de transporte de minério, eu gostaria de saber o percurso que ele faz dentro das áreas de lavra e dentro das áreas de beneficiamento e quantas vezes ele entra e sai. Essa resposta a gente consegue com o monitoramento da frota pelo GeoEvent e eu consigo ver isso tudo exemplificado aqui no meu dashboard. Como vocês podem ver, aqui em azul é todo o percurso que meu caminhão está fazendo entre o beneficiamento e a lavra. Em amarelo, eu tenho o percurso feito dentro da minha área de beneficiamento e da lavra quando ele entrar. E eu tenho também um registro de todas as vezes que ele entrou e saiu. Bom, isso para você saber o quanto aquele caminhão está exigindo de combustível, quanto que ele está carregando em minério, quais são as rotas que ele está percorrendo, quando uma ocorrência acontece, como uma colisão, quais os outros demais caminhões que podem suportar aquela retirada dos caminhões colididos de operação, além de toda a resposta à emergência que a gente já viu com o case de brigadistas. Nesse painel, eu consigo ver a velocidade dos meus caminhões monitorados, quais são eles. Eu consigo ver a quantidade de entradas e saídas das minhas áreas e os quilômetros percorridos naquele dia. Bom, com esse painel e com o monitoramento remoto de equipamentos, a sua empresa vai conseguir entender exatamente o quanto esses caminhões estão gastando de combustível, quantas vezes eles estão operando e direcionar corretamente equipes em caso numa emergência de colisão, onde suas operações podem ser impactadas com a retirada daquele equipamento. Vamos agora para a terceira e última situação ligada à resposta de emergência e monitoramento, que é o registro de construções irregulares ou de invasão em propriedades. Para essa demonstração, eu tenho um caso onde o meu vigilante ele recebe uma denúncia também de uma construção irregular numa propriedade da empresa. Essa denúncia entra automaticamente no meu painel do Workforce, como vocês estão vendo. Eu vou atribuir a mim como operadora e essa
ocorrência já entra aqui no meu celular. Então, dentro do Workforce, eu vou iniciar todo o meu trabalho de registro, como vocês viram anteriormente. A minha ocorrência já está aqui para preenchimento. Vou iniciar o meu trabalho, pesquisar na tarefa e fazer o preenchimento daquela minha ocorrência. Então, ele abre automaticamente o meu formulário. E aquele mesmo formulário onde o meu vigilante informou antes a explosão, agora ele pode informar uma outra ocorrência, como uma ocorrência patrimonial. E eu vou confirmar que houve ali uma construção irregular. A localização é automática, o registro fotográfico opcional ou condicional, dependendo das regras de negócio da sua empresa, e eu posso agora enviar o meu formulário. Então, no caso, o meu setor imobiliário, ele vai ter a sua aplicação, onde ele vai conseguir fazer a investigação daquela ocorrência, observar todos os registros fotográficos que foram levantados pela vigilância, ver todas as informações e aqui indicar o status daquela ocorrência em relação à sua avaliação e, se caso, ela já pode ser encaminhada para o setor jurídico. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar que a avaliação já foi feita, a documentação está ok e ele já pode encaminhar para o setor jurídico da empresa. Já o setor jurídico, por sua vez, também vai precisar de um gerenciador. Então, esse gerenciador vai ter a mesma interface, porém de uso exclusivo dos analistas daquele departamento. Eu consigo clicar aqui na minha ocorrência, ver que ela já foi aprovada pelo imobiliário, fazer a edição, eu consigo fazer a atualização do status. Então, sim, já foi revisado pelo jurídico. Eu consigo dizer se já houve a primeira audiência, a segunda audiência ou se o mandato já foi expedido. Nesse caso, o mandato expedido é o fim do processo do jurídico. Ele se encerrando, aquela ordem sai do visualizador e passa a integrar a interface de novo do Workforce dos vigilantes, porque naquele momento a vigilância vai precisar realizar a reintegração de posse. Então, para isso, eu vou ter no meu mapa todos os registros de reintegração. Mas além da questão do direcionamento da ordem de serviço, eu também preciso ter o gerenciamento de toda a cadeia. Para isso, eu posso ter um painel, como o dashboard, onde eu vejo todos os meus mandatos expedidos, todas as terras que já foram reintegradas, os registros fotográficos e o melhor, como a gente está falando de uma plataforma, eu tenho o registro da data e hora que aquela informação foi atualizada, quem atualizou, ou seja, toda a rastreabilidade da ordem de serviço até a sua conclusão. Então, concluindo, para toda essa dinâmica de monitoramento e de resposta à emergência, a plataforma ArcGIS tem preparado aplicações que vão ser configuráveis e adaptáveis às suas regras de negócio, às suas necessidades. Então, para as operações de campo, tudo que envolve a rotina de planejamento, navegação, a captura, o monitoramento, a coordenação, existirão aplicações direcionadas. Temos o Workforce para as ordens de serviço, temos o Navigator para traçar rotas entre essas ordens de serviço, encontrar rotas caso as minhas vias estejam interditadas por conta de alguma ocorrência. Eu tenho o Quick Capture, o Collector, o Survey como aplicações de captura em campo que funcionam offline. Temos o monitoramento de ativos humanos, dos seus colaboradores, como o Tracker. Enfim, todo o portfólio de aplicações da Azure, todos prontos para uso, com o menor tempo de mercado possível, para que a sua organização consiga, de forma mais rápida e performática, introduzir a digitalização dentro das suas rotinas. Quando a gente está falando de real-time, a gente precisa citar o GeoEvent Server. O GeoEvent Server, ele é um papel de servidor que vai se
conectar ao enterprise da sua organização e que vai trazer esse potencial de ingestão e atualização de dados em tempo real. A sua vantagem é que ele opera em cima de conectores. Então, toda a questão de integração com diferentes formatos, como TCP socket, JSON ou JSON através do WebSocket, ou seja, tem uma infinidade de formatos que ele já é preparado para fazer a conectividade. Então, isso facilita e muito as suas operações em tempo real e todo o processamento desse dado a partir de sua ingestão. E, por fim, as pessoas que de fato estão fazendo a ingestão diária ali de suas informações de rotina, que são os seus usuários. Os usuários nomeados da Azure, eles têm preparado diferentes níveis, então, no caso, para a operação de campo, a gente consegue trabalhar com o Field Worker. E a partir do momento que a sua organização está engajada e produzindo informações, você precisa também de um local onde esses dados sejam compartilhados, onde as pessoas acessem rapidamente seus formulários. E para isso, a gente tem o ArcGIS Hub, que também pode estar acoplado ao seu Enterprise, para você ter sites já voltados a essa comunicação interna da organização e a capacidade de ter usuários nomeados como um time para que eles acessem essas aplicações e colaborem com informações. Então é isso. Eu espero que vocês tenham absorvido todo o potencial da plataforma ArcGIS para transformar as rotinas de monitoramento de ativo e resposta à emergência de suas organizações. E contem com a gente para ativar o Location Intelligence neste processo. Obrigada!